de onde cada um de nós aqui veio. Não, a resposta não é do Brasil, não. Ou da cidade vizinha. Você veio de uma estrutura familiar. Você é filho de alguém. Você é o resultado da união de um homem e de uma mulher. Não sei em que circunstâncias você nasceu, mas você nasceu com um propósito. E você veio de uma família. Você pode falar essa palavra? Família. Família. Nós estamos vivendo dias muito desafiadores enquanto famílias. Concordam? Ou é só lá no Brasil que está acontecendo isso? É só lá no Brasil que as famílias estão sendo atacadas? E, gente, não é algo novo, embora a gente esteja surpreso com o rumo que as ideologias tomaram, com o rumo em que os absurdos passaram a ser tratados com naturalidade, em que o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. A gente pensa que é alguma coisa recente, mas na verdade, a família foi atacada desde a sua nascença. A primeira família já foi brutalmente atacada por Satanás. Então eu queria fazer uma jornada com vocês, trazer a memória de vocês, o plano de Deus para a família. E talvez eu vou ler alguns textos, muitos textos, então talvez se o pessoal puder colocar nos vídeos os textos. Eu vou usar a NVT, a nova versão transformadora. Se não tiver aí essa versão, pessoal, não tem problema. É só você ficar ligado na leitura. Fica junto comigo para a gente seguir juntos. Gênesis 2, 18 a 24. Deus começa tudo com uma família. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. É tão lindo o projeto de Deus. Como Deus cria o homem, como Deus cria a mulher. Isso não é conto da carochinha, embora muitas pessoas tentando desacreditar as escrituras sagradas têm lançado essas ideologias e essas mentiras como se fossem verdades, justamente para desacreditar a palavra, e creiam. Até crente está fazendo isso, né? Nada surpreendente, porque a Bíblia mesmo já nos adverte de que muitos tomariam o caminho do engano. Mas vamos lá. Recentemente, a própria ciência, uma pesquisadora, uma mulher cientista, ela foi pesquisando o DNA e ela recolheu o DNA de pessoas de todas as partes do mundo, das partes mais remotas do mundo. Então ela foi lá nos polos, pegou o DNA do Esquimó, pegou das tribos mais longínquas da África, do Amazonas. Ela foi em povos muito distantes, né, os pigmeus, e ela foi recolhendo o DNA de etnias completamente diferentes e distantes. E ela foi fazendo uma comparação com esse DNA. E ela foi fazendo um esquema, um rastreio desse DNA. E as conclusões do ensino do estudo profundo de anos dessa cientista, e que recentemente foram divulgados, é que ela descobriu uma única mulher de onde todos esses DNAs vieram.
Lindo isso, né? Eu acho que na mesma proporção que o diabo tem trabalhado incessantemente para desacreditar as Escrituras Sagradas, e isso já é esperado, também o Senhor tem permitido à ciência ter alguns insights daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele sempre fez, e as evidências de que Ele é Deus e de que a história desse livro é verdadeira. Muito bem, a mulher está aí para o homem, os dois se tornam uma só carne. Esse é o propósito de Deus. Mas antes que os filhos viessem, houve a queda. Então, quando nós geramos um ser humano, ele é gerado segundo a sua espécie. A gente vai ver isso no livro de Gênesis também. Cada animal vai gerando segundo a sua espécie. Não é isso? E o homem e a mulher, quando eles geram filhos, a queda já tinha acontecido. Então significa o quê? Que nós já nascemos pecadores. Quando o salmista diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ele não está falando do encontro sexual. Porque o sexo foi Deus que criou. Quando ele está falando aqui nesse texto, deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher e tornem-se os dois um só. Ele está falando desse encontro, deste selo, dessa aliança de sangue, de onde a vida é gerada, é sublime, é elevado. E apesar de hoje a sexualidade ser um instrumento de deturpação daquilo que Deus criou, esse é o trabalho de Satanás, gente. O trabalho de Satanás é deturpar, emporcalhar, distorcer tudo que Deus criou, ok? Agora, a sexualidade, o sexo, foi Deus que desenhou o homem para a mulher para o homem. É lindo. E nesse encontro sublime e elevado, nessa aliança de sangue, que deveria acontecer com uma única pessoa, dali vem a vida. Só que quando os filhos nascem, eles já vêm com o DNA, segundo a sua espécie. O homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher já haviam pecado. Então eles nascem na iniquidade, eles nascem herdando o pecado original. Gente, parece que o que eu estou falando aqui é óbvio, mas mais do que nunca eu tenho descoberto que o óbvio precisa ser dito. Porque a gente acredita, a gente não sabe nem do que acredita. Por isso que qualquer pessoa que chega com qualquer argumento fraquinho, derruba a gente. Gente, crente tem que estudar a Bíblia. Crente tem que mergulhar nas Escrituras. Crente tem que ter tempo a sós com Deus. Crente tem que ser crente, não é só na igreja não. Crente dentro de casa, sobretudo. Se você for crente dentro de casa, você vai ser crente em qualquer outro lugar. Então a gente precisa de retornar às Escrituras Sagradas e entender em que nós acreditamos e por que nós acreditamos. Então é por causa disso aqui que nós precisávamos de salvação. É porque nós nascemos na iniquidade, nós já nascemos pecadores, é que não havia nada que a gente pudesse fazer para salvar nós mesmos. Nós já nascemos condenados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o homem e a mulher pecaram, eles eram eternos. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles herdaram a morte, eles entraram pelo caminho da morte. E eu cá entre nós, gente, eu tenho uma impressão, isso não está na Bíblia não, mas eu tenho uma impressão, que a dor que a gente sente quando a gente perde alguém que a gente ama, é a dor que Deus sentiu quando perdeu o homem e a mulher no pecado. Porque o que a gente sente, por que a gente sofre quando alguém que a gente ama morre? Separação. A gente vai querer abraçar, não vai poder abraçar. A gente vai querer ouvir a voz da pessoa, não vai poder ouvir a voz da pessoa. A gente vai querer estar junto e não vai poder estar junto. O que dói na gente é saudade, é ausência, é separação. E foi a mesma coisa que aconteceu entre Deus e o homem. Houve separação, mas Deus mesmo providenciou a porta, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Então Jesus veio nos reconciliar com Deus, porque nós éramos irreconciliáveis. Nós já nascemos no pecado. Ah, Eliana, mas isso é injusto, hein? Adão e Eva que pecaram e a gente que paga o pato? Engraçado que a gente só pensa na injustiça quando a gente pensa em Adão e Eva, mas a gente não pensa na injustiça quando a gente pensa que Jesus morreu pela culpa que era minha. É tão interessante isso, né? Como é que a gente se coloca no lugar de justiça só quando nos convém? A gente reivindica a justiça só quando nos convém? Porque se fosse ver a justiça mesmo, era a gente que tinha que subir a cruz, não Jesus. Ele não pecou. Nós herdamos o pecado. E nós já nascemos na iniquidade. E você vê um menininho de 2 anos, ele já está pecando. Você já vê um menino com estultice, você já vê um menino com desobediência, você já vê um menino com a ira. Você toma um negócio dele,
Olha a Ira aí, o pecadorzinho. Né? A toca roupinha de neném antigamente chamava pagãozinho. O menino já nasce pagão. Neném precisa de se encontrar com Jesus também. É bonitinho, é fofinho, é filhote, mas precisa de salvação tanto quanto qualquer um de nós. Então por isso que é tão importante você ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Amém? E aí, Deus funda a família, vem a queda do homem, né? Lá em Gênesis 4:8, Caim mata o seu irmão Abel. O pastor começou a falar de Caim e Abel aqui. Houve uma comparação. Caim não gostou de Abel, da oferta de Abel ter sido aceita e a dele não. E ele, cheio de justiça própria, né? Fica com seu coração cheio de ódio para com seu irmão. E aí Deus dá uma chance para Caim. Deus fala com Caim assim: o que foi, Caim? Por que você descaiu o seu semblante? Gente, vocês já imaginaram se Caim tivesse falado com Deus a verdade? Se Caim tivesse falado: Deus, eu estou chateado, porque o Senhor aceitou a oferta do meu irmão, não aceitou a minha, eu estou chateado com isso. Mas ele não falou nada. Não falou por que estava chateado, não falou qual que era a razão. E Deus já deu spoiler. Mesmo ele não respondendo a pergunta de Deus, Deus já falou com ele: olha, o pecado jaz à tua porta e cabe a você dominá-lo. Mesmo assim ele não quis saber. A obstinação do pecado, gente. Foi lá e matou o irmão. E depois que matou o irmão, onde que está o seu irmão? Você acha que Deus já não sabia? Já sabia, porque ele tinha falado: o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Ele já sabia, mas ele queria ouvir da boca de Caim. Talvez uma expressão de arrependimento. Deus, eu pequei, eu matei meu irmão, me perdoa. Não, ele vira para Deus: acaso eu sou guardião do meu irmão? Então você vai vendo a obstinação. Então desde a primeira família ela já foi atacada, sim ou não? A confusão já estava na primeira família, sim ou não? Sim. Pois é, gente, o pecado está na nossa família até hoje. A gente é crente, mas o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Depois desse episódio, né? Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A impiedade depois disso se multiplica. E o Senhor começa a ver o pecado se proliferando na terra. E ele então resolve interromper. Gênesis 6:5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Aí o que Deus faz? Chama outra família. Olha que interessante. Ele chama outra família, a família de Noé. Em Gênesis 9:25, o Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Olha que interessante. O texto não está dizendo para a gente que a família de Noé era justa, mas está falando que ele era justo. Então, se ele era justo, de uma certa forma, ele estava justificando toda a casa dele. Às vezes você é o único crente na sua família que a bênção entre por você. Aí Deus preserva essa família, Ele escolhe uma família, Ele preserva essa família, Ele salva essa família. E quando eles começam a repovoar a terra, quando as águas baixam, Noé planta uma vinha, se embebeda, seu filho entra, descobre a nudez do seu pai, desonra seu pai. Gênesis 9:25. Cã vê a nudez do pai e a revela a seus irmãos. Exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja servo mais insignificante, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. Noé amaldiçoa um de seus filhos. E aí, a maldade, o que acontece? Cresce de novo. O pecado cresce de novo. Gente, onde está o gênero humano? Por isso que a gente precisa de Jesus. Nós não somos bons, gente. Você é bom porque você tem comida na mesa. Você é bom porque não tem um bandido estuprando a sua filha. Gente, honestamente, se eu estou com uma arma na mão e eu chego em casa, minha filha está sendo violentada, eu não vou pensar duas vezes. Vocês entenderam o que eu quero dizer?
A nossa natureza não se inclina para o que é bom. Por isso nós precisamos desesperadamente de Jesus. Não apenas para nos reconectar com Deus Pai, mas para mudar a nossa natureza. Para o Espírito Santo em nós ir nos transformando de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Até que a gente possa olhar para Jesus naquele grande e esperado dia, e não abrir e fechar de olhos, nós seremos como Ele é. Nós seremos transformados plenamente à sua semelhança. Essa é a nossa esperança, ficar livre dessa carne fedorenta. Porque, gente, nós somos assim, um dia a gente está bom, outro dia a gente está ruim. Um dia a gente está cheio de fé, outro dia a gente está abatido. As circunstâncias muitas vezes nos alteram. E o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é nos dar constância, fidelidade e alegria que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Mas isso vem com a maturidade espiritual. Isso vem à medida que você vai andando com Jesus. Gente, quem lembra aí do adolescente, o amigo adolescente que você andava junto quando você tinha 13, 14, 15 anos? Você lembra? Da sua amiga, do seu amigo, da sua amiga adolescente, que você colava nele, que sua mãe falava, nossa, agora vocês dois andam junto. Um parece carrapato do outro. Ia para todo lado junto, fazia as coisas junto, para o colégio junto. E aí um começa a falar igual ao outro. Começa a vestir igual ao outro. Quando você pensa, você está com os mais trejeitos do outro. A mãe fala, lá, já está falando igual o fulano. Está andando tão junto que está falando igual. Quem já teve essa experiência aí? É isso aí que a gente tem que fazer com Jesus. Cola nele. Cola nele, que ele seja o seu melhor amigo. Que você conte tudo para ele. E deixa ele contar tudo para você através das escrituras sagradas, sabe? Conversa com Deus, gente. Não, essas nossas orações, sabe? Amantíssimo Deus, eterno Pai. Cheio de religiosidade hipócrita. Deus sabe do seu coração, sabe que tipo de gente que você é. Eu sei fingir que é normal com ele. Então, Senhor... Oh, Senhor, você pensa que você impressiona Deus, gente? A gente não impressiona Deus, não. Porque Deus conhece a gente antes da gente abrir a boca. Nossa personalidade, nossos defeitos, nossas dificuldades, nossas qualidades estão patentes diante de Deus. Ele sabe quem nós somos. Por isso a gente tem que ser honesto, raso do coração. Deus gosta de gente sincera. Deus gosta de corações honestos. Que sabem da sua limitação, sua dependência, mas correm para Ele. Porque fala assim, Senhor, eu estou lascada. Eu posso dizer de mim mesmo, gente, sem Deus eu estou lascada. A maldade se multiplica novamente. E aí Deus traça o plano, né? Que já estava traçado desde a eternidade. Ele chama Abraão. Abraão é chamado por Deus para a fundação de um povo, do qual viria o Messias. O povo de Israel. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse, esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Não só de Israel, numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Gênesis 17, 1 a 5. Deus também disse a Abraão, quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai, de agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou, como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90, teria um filho? Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu o confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Olha que interessante.
Deus chama Abraão lá atrás. Fala que vai fazer dele pai de nações. Aí Sara sabe dessa promessa. Tenta dar um jeitinho. Porque sempre tem uma mulher tentando dar um jeitinho. Cá entre nós. De nem à toa que a serpente foi na mulher. Né? A gente tem sempre uma ideia mirabolante. Gosta de umas sugestões. A gente toma... Por isso, gente, que mulher não tem jeito. A gente não pode ficar em cima do muro, não, gente. Ou a gente é cheio do Espírito Santo, ou o diabo está recrutando, porque ele está desperdiçando mão de obra. Então, toma a sua posição, mulher. Ah, Helena, já veio você colocar um fardo na gente. Não, fardo não. Sabe por quê? É porque Deus te dotou de tantas possibilidades de influência, de ensino. Ele te deu tantos dons, tantas possibilidades de transformar os ambientes onde você entra. Uma mulher muda a atmosfera. É ou não é, gente? O homem que tem uma mulher com TPM em casa sabe do que eu estou falando. E um homem que tem uma mulher cheia de Deus em casa sabe do que eu estou falando. Meu Deus, você pode ter um dia amargo. Quando você chega em casa, tem uma mulher cheia de Espírito Santo em casa. Que alívio que é. Ela é refrigério, ela edifica, ela encoraja, ela dá conta de... Atende o telefone, mexe o arroz e ainda aconselha a amiga. Deus dotou a mulher disso. Às vezes, quando o João tem que me lembrar, eu estou querendo, ele está no telefone, está resolvendo uma coisa, eu fico assim para ele. Peraí, só um minuto. Eu sou homem. É uma coisa de cada vez. E nós, mulheres, a gente, né? Está dirigindo, está passando a mão aqui. Para, Sabrina, atrás! Deus deu muito talento para a mulher, muitas possibilidades, mas é para a gente servir, é para a gente cooperar, não é para a gente ser a mulher rixosa. Por isso que o diabo está recrutando a mulher, porque se ele muda a mulher, ele muda tudo. Está aí um tanto de homem fraco. Sabe o que fez isso? O movimento feminista. Que empoderou tantas meninas e esqueceu os homens. E hoje as meninas fazem tudo. E o homem não faz nada. Mas você está aí, querido, quer fazer tudo? Pode fazer. Gente, é impressionante o que o movimento feminista fez. As mulheres hoje fazem tudo, pilotam um avião. Eu estava vindo para cá, eu estava em New Jersey, voando para cá, para Boston. E quem me segue no Instagram viu nos meus stories. Uma mulher esvaziou um container inteiro de mala, colocando as malas pesadíssimas na esteira do avião. E o bonito do homem, só ajeitando assim as malas. Ele parado do lado da esteira, e ela pegando as malas assim. E o homem assim, ajeitava a mala, olhava no celular, bonitão da balachita. Eu falei assim, meu Deus, olha isso. Diante dos meus olhos, a proposta feminista, check, sucesso, direitos iguais. Direitos iguais. Sim, a gente pode lutar pelo direito de igualdade de direitos, igualdade de voz, igualdade de oportunidades. Isso não é nenhum problema. O problema é usar o discurso certo para implantar uma ideia errada. O feminismo extinguiu o feminino. As mulheres hoje, para serem aceitas e respeitadas e se impor, ela vira um homem. Ela valoriza as qualidades masculinas. Elas desvalorizam mulherzinha que esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque. Eu não nasci para isso, mas a sua avó fez isso. Por isso você é uma mulher que tem a oportunidade de estudar. Sua mãe fez isso. Por isso você é uma mulher que teve a oportunidade de estudar. Não despreza o feminino. Não despreza o poder que uma mulher tem de reunir, de agregar, de sarar, de acolher, de consolar. Nós perdemos essas características porque deitamos na cama de Procrustes, aquele deus da mitologia grega, que para você caber na cama você tem que ter exatamente o tamanho, porque senão ele te estica ou ele te mutila, para você caber na cama dele. E o feminismo é isso, que é mutilar a gente ou esticar a gente, para a gente caber na cama do masculino. O que é valoroso é masculino. Então, se você quer ser respeitada, você tem que ser um homem, se vestir como um homem, transar como um homem, fumar e beber como um homem, gritar como um homem, brigar como um homem.
E aí que está o verdadeiro feminicídio. Que Deus tenha compaixão de nós. Nós mulheres fomos feitas de uma maneira assombrosa. Mas voltando aqui, foi lá, a Sara deu um jeito, uma sugestão. Deita com a minha serva Agar. O pau está quebrando lá, gente. Até hoje. Os descendentes de Ismael. Você já imaginou o que Ismael sentiu quando Isaac nasceu? Porque para Ismael, que tinha 13 anos quando Isaac nasceu, ele era o filho da promessa. Aí nasce Isaac. O que Deus falou que ia nascer. De onde viria o descendente, o Messias. O Messias veio de Isaac, não veio de Ismael. Mas você já imaginou o que Ismael sentiu? Como ele se sentiu rejeitado? Como ele sentiu inveja de Isaac? Isaac não tinha nada com isso, gente. Isaac só nasceu. E chegou um ponto que Abraão teve que mandar embora. Porque Ismael ficava, literalmente, judiando de Isaac. Zombando de Isaac. Provocando Isaac. Até que a mãe dele encheu a paciência e falou assim: manda esse menino embora. Ele está maltratando nosso filho. Agora é nosso filho. Está aí explicado. A promessa se cumpriu. Deus deu promessa para Agar. Falou que também faria da descendência de Ismael grande e rica. Que príncipes também procederiam de Ismael. Está aí os Emirados Árabes, gente. Descendentes de Ismael. E está aí Israel. É um pedacinho de terra desse tamanho. Tudo em volta é muito maior, muito mais rico, muito mais poderoso. Mas eles não se cansam de invejar Israel. Tudo que Israel faz incomoda eles. Respira Israel, incomoda. Existe Israel, incomoda. Arranca Israel do mapa. Se você viaja pelos Emirados Árabes, não existe Israel. Eles tampam o nome Israel no mapa do avião. Eles não querem que Israel exista. Quando fala Palestina do rio ao mar, significa mata todo israelense. É sério. E é profético. Está tudo aqui na Bíblia. Nenhuma história nova. É tão lindo quando a gente vai ver os conflitos internacionais, que o mundo fica todo perplexo. Está tudo aqui. E no final das contas, gente, Israel vai sofrer, as nações vão se juntar contra Israel. Eu sempre pensava assim: Deus, como é que essa profecia vai se cumprir? É um povo que fica na deles. Eu estou lá todo ano. Eu não conheço Israel de mídia, não. Conheço Israel de lá. Um povo pacato. Um povo aberto para todas as culturas. Eu acho que porque eles sofreram muito no Holocausto, eles são tolerantes com todo mundo. Então, a maior parada gay é lá em Israel. A maior parada gay do mundo é em Israel. Pode casamento gay. Pode tudo. Tudo em nome do respeito à escolha pessoal de cada um. Eles são tolerantes até demais. Um povo pacífico que gosta de criar, de inventar, de favorecer o mundo. Em 75 anos de existência, Israel tem 12 prêmios Nobel. É um povo inteligente, um povo que fez florescer o deserto, um povo que ajuda todo mundo que pode. Quando o Brasil teve aquele acidente lá, da tragédia lá de Brumadinho, a Força de Defesa de Israel brotou lá em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, um avião cheio de soldados, gente que se voluntariou, porque eles tinham um equipamento que procurava coisa debaixo da lama. Eles sempre estão atentos às necessidades, estão sempre atendendo alguém. Eu falei: Deus, eles vão ter que pisar muito na bola, hein? Para o mundo inteiro se voltar contra eles, eles vão ter que pisar muito na bola. Não precisa de pisar na bola. Basta só uma narrativa falsa. Basta só uma história contada, que não é verdadeira, mas contada como se fosse verdade, nessa mídia que não é confiável. O que Israel está vivendo agora, gente, é o prenúncio de que nós vamos viver dentro de poucos anos como cristãos. Vão dizer todo mal contra nós. Mentindo, vão dizer todo mal contra nós. Firma o topo aí que nós vamos ser atacados também. Deus tinha uma aliança com Abraão e com Sarai, com Sara.
E dessa família ele criou uma nação. E dessa nação veio o Messias. Mais uma vez uma família. Uma família em Adão e Eva. Uma família em Noé. Uma família em Abraão. Deus está sempre convocando famílias para o cumprimento do seu projeto. Quando ele estava contando com uma experiência de projeto, aí a gente vê Abraão, aconteceu isso tudo que vocês sabem. Aí, de Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Também era uma família que tinha problema nela, porque a mãe amava mais um e o pai amava mais o outro. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Olha aqui, uma disfunção na família também. Era uma família perfeita? Não. Família disfuncional tem desde sempre. A gente tem que aprender até com isso, gente. Não ama mais um do que o outro. Você pode ter mais facilidade de relacionamento com o filho, mas lembre-se, foi Deus que criou esses filhos de maneira diferente, cada um com um propósito. Nós, como pais, somos facilitadores desse propósito, mas nós temos que resistir à ideia de preferir um ao outro, porque isso gera dor, isso gera trauma. Isso pode, inclusive, deformar o plano de Deus para esse menino. E aí de Jacó vieram sua descendência. Jacó teve outro problema de família. Teve que fugir, né? Enganou lá o irmão. Teve que fugir de Esaú. Foi para casa do tio, irmão da mãe. Chegou lá, o tio fez o quê? Falou assim: trabalha 7 anos que eu te dou minha filha por esposa. E no dia da noite de núpcias entregou a mais velha. Estava chapadão, pegou Lia. No outro dia acordou, viu que era Lia. Não, mãe, eu quero Raquel. Então trabalha mais 7 anos. E aí 1 semana depois, ele se casou com Raquel, mas teve que trabalhar mais 7 anos por ela. Tanta coisa. E desse casamento, que é tão interessante, gente. Lia deu filhos a Jacó. Foi Lia que deu filhos. A tribo de Judá, de onde veio Jesus, era de Lia. Lia era escolhida de Deus, Raquel era escolhida de Jacó. Que coisa, né? As 12 tribos de Israel vieram de Jacó, que na briga com o anjo ganhou o nome de Israel. Está aí o nome da nação até hoje. Não, eles não estão lá há 75 anos. Eles chamam Israel por causa que um homem lutou com Deus e prevaleceu e teve o seu nome mudado. Mais uma vez uma família esquisita, disfuncional, onde o marido preferia mais uma mulher que a outra. Gente, é na nossa família imperfeita que Deus quer fazer coisas sobrenaturais. Não pense que a sua família precisa de ser uma família de margarina para Deus levantar a sua família. Para Deus curar, restaurar a sua família. Ela não vai ser uma família de margarina, sabe por quê? Porque a família de margarina é só na propaganda, ela não é de verdade. Quando a gente lida com as nossas questões familiares, as personalidades diferentes, as questões de maturidade, cada um numa fase, cada um numa idade, ter conflito é normal. O que não é normal é não ter paz dentro de casa, é não ter Deus reinando dentro de casa, é não ter a gente querendo ser aperfeiçoado à imagem de Jesus. Uma família pode ser imperfeita, mas ela precisa ser saudável. Eu sou uma pessoa imperfeita. Eu não sou uma modelo. Você vai ver que as minhas medidas não são ideais, meu rosto não é ideal, a velhice está chegando. Eu sou um ser humano imperfeito, mas eu posso ser saudável. Da mesma forma as nossas famílias, vocês entendem? Muito bem, quando a gente vê os descendentes, aí vem, Jesus vem dessa descendência. Deus usa a vida de José. José vai para o Egito, rejeitado pelos seus irmãos, abusado, maltratado pelos seus irmãos, mas Deus tinha um plano. A promessa que ele fez a Abraão, que o povo iria descer ao Egito, mas depois de 400 anos, Deus iria interferir. Por isso que é fascinante a gente ler a Bíblia, gente. A gente vê uma coisa escrita 400 anos antes.
E aí a gente vê o registro do cumprimento dessa profecia. É lindo demais. A Bíblia é um livro escrito em 1500 anos por 40 autores diferentes. E é tudo uma história encaixando na outra. Quanto mais você lê, mais fascinado você fica. E aí José desce, se torna governador do Egito, manda, acolhe os seus irmãos, estava passando fome, passando necessidade, acolhe o povo fica por ali mesmo no Egito, não volta mais para Canaã. E aí se torna numeroso, de tal forma que Faraó começa a incomodar. E Deus levanta Moisés. E Deus põe Moisés onde? Na família de Faraó. Olha aí a família de novo. Quando Deus foi levantar um libertador para o povo dele no Egito, as famílias não podiam ter filhos, eles eram mortos. A mãe, Joquebede, coloca o filho numa cesta, pedindo para Deus dar um destino para aquele menino. A filha de Faraó vai tomar banho no rio, vê a cesta, manda pegar a cesta, adota Moisés como seu filho. Então pensa aí, por que Moisés tinha que ser criado dentro da casa de Faraó? Porque não era só o libertador do Egito, gente, ele era o escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E para ele fazer isso, ele tinha que ter o conhecimento que os egípcios tinham na época. Ele recebeu a educação da casa de Faraó. Olha isso. Depois Deus leva Moisés para o deserto, desintoxica ele do palácio e faz ele ser dependente de Deus e se apresenta para ele. Quem é você? Eu sou quem eu sou. Deus se apresenta para Moisés numa sarça ardente e manda ele voltar para o Egito para libertar o povo. Olha como a família está presente, gente. Ele saiu do palácio e foi servir a Jetro, uma outra família midianita, onde ele casou com sua esposa Zípora e constituiu família. E com a sua família ele parte como libertador do Egito. Depois Deus tira todas aquelas famílias do Egito e leva para o Monte Sinai para tirar o Egito de dentro do povo e estabelecer suas leis. E quando a gente olha para os mandamentos de Deus, a gente vê que a maioria dos mandamentos são sobre relacionamentos interpessoais. A maioria dos mandamentos de Deus são sobre relacionamentos. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai macular a aliança com a mulher da sua mocidade, você não vai adulterar. Muitos dos mandamentos de Deus se estabelecem para que haja bons relacionamentos, ordem nos relacionamentos, fidelidade. E finalmente, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Deus coloca Jesus numa família. E depois, quando você vai ler na Bíblia, você vai vendo que José não tocou em Maria até que ela deu à luz a Jesus. Mas depois ela pôde ser esposa de José. Jesus teve irmãos e irmãs. E ele era o primogênito. Inclusive, um dos irmãos de Jesus se tornou o líder da igreja em Jerusalém depois da sua morte, Tiago. Esse Tiago era irmão de Jesus e era o líder da igreja em Jerusalém. Família. Ele foi o irmão primogênito, vivendo a vida comum. 30 anos vivendo a vida comum. Mas aos 12 anos, ele se perdeu da família, numa caravana. Os pais deram falta dele. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Volta para Jerusalém e encontra Jesus ensinando no templo. E quando ele vê o pai e a mãe preocupados, ele fala: acaso vocês não sabiam que eu estou na casa do meu pai?
Jesus nos apresenta um Deus que não é só o Criador, mas é Pai. Nós somos feitos filhos de Deus em Jesus. Nós não nascemos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus, uma vez que fomos reconciliados. Não é lindo isso, gente? Tudo é sobre família. E finalmente, em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Apocalipse 19, 6 a 8. Começou com uma família e vai acabar com uma família. Como que começa uma família, gente? Um casamento. Não, mas não é mais assim, Helena. Agora a família pode ser um junta-junta, entendeu? Juntar escova de dente. Isso tudo, gente, essa movimentação contra a família, gente, não é só contra essa família aqui, carnal, que se reúne, seus irmãos de sangue. Esse movimento contra a família é contra o casamento do Cordeiro, é contra tudo que Satanás não quer que aconteça. O estabelecimento da plenitude, onde Deus é o Pai, nós somos os filhos, onde Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Vocês estão entendendo, gente? Começou com o casamento entre Adão e Eva e acaba com o casamento entre a igreja e o Cordeiro de Deus. É sobre isso. E como é que a gente está vivendo a nossa vida familiar? É algo tão precioso, tão caro para Deus. Através da nossa família, pessoas podem ser restauradas. Através da nossa família, simplesmente ser família. Pessoas podem ser inspiradas. Por que tem um tanto de jovem que não quer casar? Porque a casa está doente, está quebrada. Meu pai bate na minha mãe. Minha mãe é alcoólatra, drogada. Eu vou querer isso para minha vida? Deus que me livre, eu vou querer casar? Não vou querer casar nada. Eu vou querer usar. Eu uso um, uso o outro. Deito com um, deito com o outro, deito com o outro. E fico livre. Fragmentado seria a palavra. Uma parte de você fica com cada pessoa que você deita. Porque Deus criou essa união sexual, gente, para ser uma única união. Uma aliança de sangue. Há derramamento de sangue, mesmo quando ela não é visto numa primeira relação. E o propósito de Deus imaculado, perfeito, é que essa junção acontecesse uma única vez. Mas a maldade, a corrupção humana levou a gente para a distorção. Tá, ok, você pode ter tido uma vida louca, mas agora você é nova criatura. Jesus te reconciliou com o Pai. Agora você volta para o plano A. Você volta para viver o plano de Deus. Para a sua família hoje ser curada, ser restaurada, ser transformada. Ser um lugar de paz, um lugar de refrigério, um lugar de bênção. Mas não é isso que está acontecendo, meus irmãos. Nossas famílias são um lugar de conflito. Nossas famílias são um lugar de rejeição, produtora de caos, produtora de traumas. Mães que não querem ser mães, esposas que não querem ser esposas, maridos que negligenciam o seu papel de protetores da casa, papéis invertidos, mulheres sobrecarregadas, homens omissos, filhos confusos inclusive na sua sexualidade, porque está tudo de ponta cabeça. Quem eu sou? Eu não sei nem da minha identidade mais. Isso não começou de repente, gente. Isso começou com uma pesada doutrinação, que a mulher tinha que ser independente, que a mulher tinha que fundar a sua própria vida, que a mulher tinha que tolerar nada, que a mulher tinha que seguir sua vida. Você, homem, você não tem que proteger nada, que se lasque. Aproveita que a mulher está querendo dar de graça. Você não precisa nem de prostituta mais. Vai lá, deita com uma, deita com outra, deita com 1000. Você não precisa se comprometer com nenhuma. Você pode ser um eterno meninão com 45 anos, imaturo e impossibilitado de assumir compromissos sérios de honrar sua palavra. E a
a confusão está aí. Como que nós, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, que encontramos o Senhor, como que nós vamos voltar ao plano original? Gente, se converter não é mudar de comunidade, não. Ah, eu era católica, agora eu passei para crente. Não, gente, conversão fala, você estava vivendo a sua vida, morto nos seus delitos e nos seus pecados. E aí você se conhece, se encontra com Jesus. O Espírito Santo te apresenta Jesus. E você aceita esse sacrifício na cruz. Você confessa esse sacrifício na cruz. Você crê que Jesus veio fazer reconciliação. Então você é reconciliado com Deus. Quando você é reconciliado com Deus e se torna filho, você entra numa família. E você agora passa a passar a viver pelo padrão do Pai. Obedecendo o Pai. Imitando o Pai. Andando com o Pai. Você passa então a andar numa outra direção. Isso é conversão. Com uma nova mentalidade. Deixando para trás velhos vícios e velhos hábitos. Mas o que está acontecendo, gente? A gente está mudando de religião e não está experimentando o relacionamento. É tudo sobre família, sobre ser parte de uma família. Mas quanta gente se senta com a pessoa, a última coisa que ela quer é fazer parte de uma família, ou se lembrar que participa de uma família, porque a família está estraçalhada. A família remonta a pessoa tudo que é ruim. Meu pai me abusou, minha mãe me abandonou, meu irmão me molestou sexualmente. O diabo foi intencional em fazer das famílias lugar de dores. Mas Deus é intencional em transformar campos de batalha em lugares de paz, de restauração. Deus quer vivificar a sua casa. Deus quer ajustar as coisas no seu lar. Deus quer que haja liberação de perdão. Deus quer que haja reconciliação. Deus quer que a sua casa seja um abrigo, um lugar de paz, um lugar de alegria. E, gente, não é uma mãe e um pai trabalhando pela paz no lar, não. É cada um de nós participando. Como feitos a família de Deus, agora eu sou filha de Deus. Então eu sou filha de Deus dentro da minha casa. Eu sou uma mãe filha de Deus, eu sou um pai filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Vocês estão entendendo, gente? É cada um contribuindo, cada um participando, cada um construindo um tijolinho, um tijolo. Famílias saudáveis não brotam do chão. Não é sorte não, gente. É intencionalidade, é busca, é oração, é mesa. Desliga o celular. Desliga a TV, senta ao redor de uma mesa, conversa, olha no olho, declara o amor, pede perdão, libera perdão, conserta. Deixa Deus reinar na sua casa. A igreja, ela é o resultado dos nossos lares. O verdadeiro avivamento começa em casa, gente. E transborda pelas ruas da cidade. Mas muitas vezes nós viemos para a igreja discutindo dentro do carro. Humilhando, competindo pelo poder, esfregando o sucesso no nariz do outro. Eu não dependo de você para nada. Eu tenho meu próprio dinheiro. Família não é lugar de rivalidades. Família é lugar de parcerias. Eu quero que você faça uma pergunta honesta. A Bíblia é patente que ela não passa pano para ninguém. Ela deixa claro que Deus formou a primeira família, o diabo entrou lá. Caim matou Abel. Mas depois veio Sete. Depois veio o filho, fiel novamente. Depois Deus contou com Noé. Ele achou no meio de gente injusta um justo. Isso santificou a família de Noé. Salvou a família de Noé. Que a bênção entre na sua casa, meu irmão, por você. Para de pôr a culpa no outro. Para de pôr a responsabilidade no outro. Ah, se meu pai fosse assim, se minha mãe fosse assado, ah, se eu não tivesse vivido aquele trauma, ah, se eu não tivesse... Para! Vira essa página! Para de coitadismo!
E para de responsabilizar o outro. Assuma o seu lugar. O que você pode fazer para que entre a cura? O que você pode fazer para que haja santificação do seu lar? O que você pode fazer efetivamente para que Deus reine dentro da sua casa? Para que os conflitos de gerações sejam diminuídos? Para que o perdão seja liberado? O que você pode fazer, marido, para se proteger do adultério? Mude os hábitos. Peça ajuda com a pornografia. Troca a senha do computador. Coloca a trava. Dá a senha do seu celular para sua esposa. Tenha a sua vida aberta. Porque o diabo trabalha na escuridão. Nós precisamos de acender a luz nos nossos lares. E voltar a ter práticas saudáveis. A mesa desapareceu de muitos lares. Cada um come no seu quarto. Ou se come na mesa, cada um vê a tela. Todo mundo junto. Todo mundo a quilômetros de distância. Desliga o celular. Faça combinados. Olha, nós vamos mexer no celular até 7 horas da noite. Chegou 7 horas da noite. Nós vamos viver a vida do lar. Vamos ler um livro juntos. Vamos conversar sobre um determinado assunto. Dá ideia aí. Quais os assuntos que a gente pode conversar? Vamos contar caso. Vamos contar experiências. Vamos ter tempo de oração juntos. Vamos rir juntos. Vamos jogar joguinho de tabuleiro. Sabe, gente, estratégias para voltar a ter conexão. Conexão. A mesa é lugar do encontro. Jesus fazia milagres à mesa. Se assentava à mesa com pecadores. Sabe por que ele era tão escandaloso, Jesus sentar na mesa com pecadores? Porque quem senta à mesa quer relacionamento. Por isso que era tão escandaloso Jesus sentar com pecadores. Porque na cultura judaica, sentar junto é querer conhecer mais, é querer participar da vida. É ser amigo. E é assim com os de fora, né? Vamos tomar um café. Aí a gente vai para uma cafeteria, trata bem os de fora, e os de dentro a gente trata com casca e tudo. E o diabo vai estendendo a sua rede maldita, fazendo dos lares um lugar de intolerância, onde as pessoas se suportam e se evitam. A pandemia deu muito divórcio, Helena. Sabe por quê? É porque tudo que estava oculto com o trabalho veio à tona quando um teve que encarar o outro. Não foi a crise que provocou o problema. A crise só revelou o problema. Se a gente tiver que voltar para casa hoje, e se a gente ficar em uma outra pandemia e não puder sair de casa, vocês vão se ajudar, vão se curar, vão se alegrar, vão rir juntos ao redor da mesa, ou vão se tolerar? O propósito de Deus continua sendo família. E Satanás não perde um segundo na destruição de famílias. O que você vai fazer com a sua? Feche os seus olhos. Qual é o conflito na sua casa hoje? O que está difícil lá hoje? O que está pegando? É ruim voltar para casa. Não tem diálogo, frieza, indiferença, palavras rudes. Engraçado que a gente guarda as melhores palavras para o patrão e para o povo da igreja. Mas quem vai cuidar de você se você ficar doente? Quem vai segurar a alça do seu caixão? É a família. Eu posso ser muito amada,
Em muitos lugares as pessoas me dizem: Helena, eu amo você. Você é uma bênção na minha vida, Helena. Como Deus te usou na minha vida, Helena. Mas, gente, se amanhã eu morrer, algumas pessoas vão se emocionar. Outras vão voltar e assistir todas as minhas mensagens. Vão querer ler meus livros de novo. Vão ficar lembrando. Mas depois de uma semana, elas não vão se lembrar de mim. Elas não vão sofrer por eu ter morrido. Quem vai sentir a minha ausência é quem vai ter que decidir o que vai fazer com as minhas roupas. Quem vai sentir e sofrer a minha ausência nas festas de do Natal, são meus filhos, meu marido, meus pais, meus irmãos. Eles vão falar: puxa, a Helena Tanuri? Não, a Leninha. A Leninha não vai estar mais aqui. A Leninha não está mais aqui. Como a Leninha faz falta. Até das chatices da Leninha, eles vão sentir falta. Então por que você dá o resto para sua família? Para os seus amigos, você é temporário. As amizades duram em torno de 6, 7 anos. Em 6, 7 anos tem mudanças de ciclo nas amizades. Pensa aí num amigo que você era colado com ele há 10 anos atrás e hoje você nem vê mais. Você continua tendo o mesmo afeto, o mesmo carinho. Quando encontra parece que pegou da página que você parou. Mas não tem mais convivência, você nem lembra, nem sente saudade. Passou. Os amigos que atravessam a vida com você são raríssimos. 3 no máximo. No máximo. Na família não. O nome vai estar lá na identidade. Depois que eu for, no documento dos meus filhos, vai continuar escrito: Helena Souza Gonçalves Tanuri, mãe. E eles estão tentando tudo para tirar o nome do documento. E agora eu não sou mais mãe. Perante a lei, pelo Ministério da Saúde no Brasil, eu sou o corpo que pare. A guerra espiritual não é fácil, não. Mas no céu e no inferno, eu vou continuar sendo mãe. O que você pode fazer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Efetivamente, na vida prática. Que decisão que você pode tomar hoje para reconstruir os relacionamentos da sua família? A quem você tem que pedir perdão? A quem você precisa perdoar? Tem mulheres que foram ofendidas pelo marido quando tinha 2 anos de casado, agora está com 27 e joga na cara. Ele já pediu perdão, mas ela joga na cara. Ele já se arrependeu, mas ela joga na cara. Pais, peçam perdão para os filhos. Isso não tira sua autoridade, mas pelo contrário, ensina a eles que é digno se arrepender e reparar quando você erra. Muitas vezes, como pais, nós abusamos da nossa autoridade e nos tornamos autoritários ou negligentes. Dá uma tela aí para o neném calar a boca, porque criar um filho dá trabalho. Não terceirize a educação dos seus filhos. Assuma a sua responsabilidade. Ai, se eu pudesse ensinar para as mães. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, mãe cristã, eu te diria, eu te digo: trazer o seu filho na igreja, orar por ele quando ele sai para a escola e ler as histórias da Bíblia para o seu filho não basta. Eu sei do que eu estou falando. Gere o seu filho com os joelhos. Peça ao Espírito Santo para apresentar Jesus aos seus filhos. Eles precisam nascer de novo. Filho de crente não é crente. Ai, como eu queria saber disso há 30 anos atrás.
pensava, não, se o ambiente é favorável, vai dar tudo certo. O ambiente favorável é só pequena parte. Nossos filhos precisam nascer de novo. Não transfira essa responsabilidade para o professor da escola dominical, para o líder de adolescentes. Gere seus filhos espiritualmente, ore por eles, até você ver o Espírito Santo revelando Jesus a eles. Coisa triste a gente ter que lidar com um filho longe dos caminhos do Senhor. Mas se você está vivendo isso, desiste também não. Continua gemendo e orando e clamando até ver a manifestação de Deus. Não se intimide por Satanás. Não é ele que tem a última palavra sobre o seu filho. Em nome de Jesus, diminua as telas. Você também. A tecnologia é uma bênção ou uma maldição, vai depender de como você usa. Não estou querendo demonizar a tecnologia, não. Mas assim como uma faca, ela pode cortar legumes ou cortar uma jugular. Diminui o tempo de telas. Se exponha menos à vida do outro. Cuide dos seus próprios pecados. Você vai ver que vai ocupar todo o seu tempo. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Muitas vezes a tecnologia é distração. Não se distraia. A guerra está acirrada e o diabo está saqueando a sua casa debaixo do seu nariz e você não está percebendo. Prepara a mesa, faz a comida e põe bastante amor nessa preparação. Uma refeição pelo menos juntos. Profetiza vida, mãe, profetiza vida sobre os seus filhos. Eu te amo, eu te abençoo. Você vai avançar, você vai prosperar diante de Deus. Abençoa o seu esposo, meu bem, eu te abençoo para avançar, para prosperar e para não se sobrecarregar. Não dança a música desse país. Seja uma bênção nessa nação, abençoe essa nação. Você não está aqui só para extrair dos Estados Unidos da América, você está aqui para profetizar, para corresponder a quanto os Estados Unidos. Eu sou fruto de missionários norte-americanos. Eu e toda a minha casa fomos ganhos por missionários americanos. Eu tenho uma dívida com essa nação, de ser bênção para essa nação, porque essa nação foi bênção na minha casa. Mas em nome de Jesus, não se torne servo de Mamon. Não sacrifique seus filhos no altar de Mamon. Seus filhos não precisam de mais um tênis, não de mais uma compra. O Senhor cuida dos seus. Confie, trabalhe, mas não seja escravo do trabalho. Ah, mas eu estou trabalhando para a minha família. A sua família precisa de menos coisas e mais da sua presença, das suas orações, do seu amor. Que em nome de Jesus, meus irmãos, Deus comece a fazer uma revolução nos nossos lares, curando a nossa casa, fazendo dos nossos lares lugar de acolhimento, de afeto, de amor declarado, de perdão liberado, de feridas saradas, de testemunhos para edificar outras pessoas. Que as pessoas olhem para a sua casa transformada e digam: teve jeito para eles, então tem jeito para mim. Que a gente seja como uma luz acesa no meio da escuridão. Que Deus levante a sua família nessa geração perversa para ter novamente um referencial. Que as pessoas, os jovens, tenham novamente o referencial do que é um casamento sólido, do que é um marido fiel, uma esposa fiel. Que você seja esse referencial. Que você não sucumba ao Deus desse século. Não se dobre diante de Mamon, nem diante da pornografia, nem diante da infidelidade, do adultério, do engano, da mentira. Honre a sua aliança. Deleite-se com a mulher da sua mocidade. Ama os seus filhos e seja fiel até o fim. Porque é isso que deixa um legado para a próxima geração. Casamento não é, nosso modelo não é Hollywood. Nosso modelo é Cristo e a igreja. Maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Mulheres,
honrem seus maridos e respeitem os seus maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Não irritem seus filhos. E filhos, obedeçam seus pais. Que Deus nos ajude. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus. Mas mais do que o Deus, o Senhor é Pai, Papai, Paizinho. Nós nos achegamos a Ti. Nós pedimos, Senhor, cura a nossa casa, cura a nossa família. A Sua palavra deixa evidente para a gente que o Senhor não precisa de famílias perfeitas para cumprir o Teu plano, o Teu projeto. Nós somos imperfeitos, Senhor, mas nós queremos ser saudáveis, curados, sarados nas nossas emoções. Queremos amar, fazendo ao outro o que nós gostaríamos que esse outro fizesse a nós. O nosso próximo, o mais próximo, é o que mora com a gente. Deus, então, que a gente ame o nosso próximo como a gente ama nós mesmos. Nos ajude, Espírito Santo, a edificarmos o Teu altar nas nossas casas. Que o Senhor seja adorado nas nossas casas. Que o Senhor seja magnificado, dignificado nas nossas casas. Bendito nas nossas casas. Que o Senhor reine nos nossos lares. Que o Senhor transforme as situações. Que o Senhor reconcilie os pais com os filhos com os pais. Que o coração da esposa se volte para o marido, do marido ao esposo, de ambos ao Senhor. Deus, que os nossos lares sejam lugares onde a Tua luz brilhe, onde o perdão e a reconciliação sejam realidade, onde a alegria habite. Um lugar de paz, um lugar de ordem, um lugar de alegria, um lugar de acolhimento, de aconchego, de conforto, de refrigério, Senhor. Faz essa obra em nós. Que a bênção entre por cada um de nós aqui, Senhor. Espírito de Deus, nos mostre o que cada um, o que eu posso fazer hoje, a partir de hoje, para que a minha casa seja sarada. Nos dê as Tuas estratégias, a humildade do Senhor e a obediência à Tua palavra, e faz a Tua obra de avivamento nas famílias que estão representadas neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.